Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui quem falou é o Gui Chimas explicando. Bom, vamos falar um pouco sobre esse novo ministro da Economia, que é o Ludwig Weintraub, indicado pelo Bolsonaro agora. Para quem não sabe, significa Ludwig vinho de uva em alemão. Um fato que não tem nada a ver, mas eu queria falar isso. E eu vou falar sobre uma palestra que ele deu, que é bem famosa aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição, inclusive, no qual ele fala duas coisas bem importantes. Uma delas eu vou concordar, outras delas eu vou discordar, porque se contradiz exatamente, totalmente com o que ele disse antes. A primeira é que algumas pessoas de esquerda negam natureza biológica e negam fatos matemáticos. Isso é uma coisa que é verdade, porque quem está imerso numa ideologia, a ideologia eventualmente vai entrar em confronto com a realidade. E aí o que acontece? Ou você muda a tua ideologia, ou você muda a realidade. Essas pessoas, elas tentam mudar a realidade. Então isso de fato acontece, não só com a esquerda, mas com ideologia de todos os lados. E aí depois ele fala uma coisa que contradiz totalmente com o que ele disse agora, que a ciência, que a academia, que as universidades estão tomadas pelo comunismo. E aí, novamente, você está atacando as instituições, colocando as instituições que estudam a realidade como se elas estivessem envoltas em ideologia, quando obviamente normalmente quem faz isso é quem está envolto de fato com ideologia. Ele critica que os esquerdistas, né, entre aspas, falam porque a matemática é capitalista, a matemática está a serviço do capitalismo. E aí depois ele diz que a ciência está a serviço do comunismo. Então, comentando sobre isso, eu quero falar um pouco sobre dois livros bem importantes, que já indicaram aqui no YouTube muito, mas vale a pena comentar de novo. Um foi escrito pelo Jason Stanley, que é o Como Funciona o Fascismo, ou Como Trabalha o Fascismo, não tem tradução para português, mas em inglês é How the Fascism Works. E o outro livro, esse sim tem tradução para português, é bem famoso também, Como Morrem as Democracias, que é um livro escrito pelo Stanley Levitsky. Bom, os dois livros... Desculpa, Steven Levitsky. Os dois alunos conhecem e acabam confundindo um pouco. Os dois livros valem muito a pena. Os dois livros martelam numa coisa que eu acho essencial, que uma das bases do fascismo é a guerra contra a realidade. Que você tenta a todo custo negar a realidade no nome de uma outra ideologia. Aí você faz o quê? Você diz que essa realidade está envolta por outra ideologia, que a ideologia oposta à sua, a ideologia que você quer combater. E aí você faz um ataque às instituições, que estudam a realidade. Você faz um ataque aos acadêmicos, você faz um ataque aos intelectuais. E assim que você começa a destruir a realidade, você começa a substituir a realidade por outra. E aí a gente não pode mais confiar na academia, a gente não pode mais confiar na ciência. A gente tem que confiar no quê? Nessa ideologia. E é muito isso que o governo Bolsonaro faz. Não só Weintraub, mas o Olavo de Carvalho faz isso há milênios. E agora a gente está vendo o Ludwig Weintraub, que é o nosso ministro da Educação, comprando essa narrativa de guerra contra a realidade para construir uma outra realidade, uma realidade alternativa. E se você for ver tanto o que o Steve Levinsky quanto o que o Jason Stanley falam, eles enquadram o Bolsonaro como um fascista, justamente por essas características que os acadêmicos estudam no fascismo estão todos no Bolsonaro. Não que ele seja consciente de que ele é fascista, ou que ele seja fascista de propósito porque eles sejam neonazistas ou algo do tipo. Não. Na verdade, eles, de alguma forma, se dizem antifascistas, né? Porque eles tentam jogar o fascismo para a esquerda, indo contra qualquer lógica, seja lógica filosófica ou sociológica, ou qualquer estudo acadêmico histórico já feito, baseado simplesmente no nome do partido. Mas enfim. Então o que eu quero bater aqui é justamente o quão importante a gente investir em estudos da ciência, principalmente da filosofia da ciência. E quando eu digo ciência, não digo só ciências naturais ou ciências exatas, eu digo ciências sociais também. As ciências sociais são muito importantes para a gente compreender o panorama de como funciona a nossa sociedade. E a gente vê essa característica triste de Bolsonaro querendo, junto com o ministro dele, diminuir os investimentos nas ciências sociais, justamente porque ela não dá retorno. Sendo que não existe nenhuma obrigação na ciência dar retorno, porque a ciência de base é justamente aquilo que move o avanço da ciência. Sem ciência de base, a gente não teria o avanço científico, porque a gente não sente necessidade daquilo que não existe ainda. Antes de existir energia elétrica, não existe necessidade da energia elétrica. A necessidade surge depois que a descoberta é feita. E a energia elétrica, o eletromagnetismo, já foi uma ciência de base. Demorou muito para dar lucro. Se a gente for pensar que na ciência como algo que deve dar lucro, a gente nunca vai avançar. E a ciência social não tem obrigação de dar lucro. Na verdade, a ciência não tem obrigação nenhuma, né? A ciência só estuda a realidade ao redor. Só.
E as ciências sociais, na verdade, as ciências gerais geram muito senso crítico. A ciência, para quem estuda, ela gera o senso crítico quando você estuda o método. E quando você quer barrar o senso crítico da sociedade, né, porque é isso que as ciências sociais fazem, gerar senso crítico em relação à sociedade, você pensa, por que alguém ia querer que as pessoas não tenham senso crítico em relação à sociedade? É você pensar, na ditadura militar, era um interesse muito comum de barrar a história, de barrar a sociologia, barrar a filosofia e substituir por ensinamentos cívicos morais, que de fato é uma coisa doutrinatória. Então, novamente, a gente vê esse ataque às instituições, ataque à ciência, como um ataque à realidade. Porque a realidade ela não se importa com o que você acha que é, com o que você gostaria que fosse, ela simplesmente é. Então, eventualmente, grupos ideológicos vão entrar em confronto com a realidade. E é muito comum que esses grupos, em vez de aceitar a realidade como ela é e mudar a perspectiva da própria mente, você teria mudar a realidade, criar essa realidade alternativa, que é o que ocorre muito nesses movimentos de extrema-direita que estão surgindo agora. É triste, mas eu tô falando por muito tempo desse negócio de lutar contra o obscurantismo, de falar sobre ciência, o quanto é importante a gente ensinar sobre filosofia da ciência nas escolas, que é algo que a gente não ensina e que parece que agora não tem interesse que se ensine nem no ensino médio, nem no ensino fundamental e agora nem no ensino superior sequer, esse corte de verbas. E a gente pensa novamente naquele velho sem partido, escola sem partido, que é uma coisa justamente de você acabar com a doutrinação, mas no fim das contas você vai simplesmente acabar com o ensinamento daquilo que você discorda. Porque tudo aquilo que você discorda vai virar doutrinação. Ah, eu vou ensinar sobre Karl Marx, doutrinação. Eu vou ensinar sobre evolução, doutrinação. E aí no final a escola vai ser um ambiente no qual você vai ensinar sobre aquilo que você concorda, sobre aquilo que o governo concorda. Isso é uma coisa extremamente prejudicial. Porque a gente devia não pensar em escola sem partido, em tirar aquilo que você discorda, mas ensinar justamente filosofia da ciência, que é justamente o que vai gerar senso crítico para você saber justamente aquilo que é a realidade e aquilo que é a nossa interpretação. Na verdade, tudo é a interpretação da realidade, né? Mas justamente naquilo que é uma opinião baseada em nada ou naquilo que é o estudo da nossa realidade. Porque tudo que a gente conhece, na verdade, é a nossa impressão sobre a realidade, né? A gente não tem acesso à realidade em si, só as nossas impressões sobre ela. Mas a gente pode saber, se a gente estuda filosofia da ciência, se a gente estuda metodologia, o que é o nosso estudo sobre a realidade, ou o que é simplesmente opinião baseada em nada. E o que eu mais vejo sendo desse governo é opinião baseada em nada, indo contra os fatos, indo contra a lógica, indo contra os dados que a gente tem. Bom, então ficando por aqui, pense sobre isso, vamos pensar. Se a sua ideologia entra em confronto com a realidade, o que é melhor você tentar? Mudar a realidade ou adaptar a sua forma de pensar? Pense sobre isso. Um abraço, meu querido, e até logo.